Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje que é terça-feira, 3 de fevereiro. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai, a Deus. Agradecer. Pai, gratidão. Gratidão pela nossa vida. Gratidão por esta existência, por esta reencarnação. Gratidão, Pai, por este dia que se inicia, por esta nova jornada, esta nova oportunidade que temos ao abrir os olhos todas as manhãs de fazer diferente ou um pouquinho melhor do que ontem. Mestre Jesus, nosso caminho, permaneça conosco como sempre, a nos encaminhar, a nos amparar. A espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, gratidão, amigo. Nossos espíritos protetores, que nos inspiram tanto carinho, tanto amor, tanto cuidado. Que hoje nós estejamos de coração aberto para escutar aquela inspiração que precisamos, aquele amparo que buscamos. Que neste momento estejamos serenando os nossos corações e as nossas mentes para nos conectarmos com o bem e assim podermos escutar as respostas que vêm para nós dos espíritos de luz, os espíritos amigos, que com a permissão de Jesus e do nosso Pai estão sempre em nosso auxílio. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre, que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver um estudo, uma reflexão para hoje. Vamos lá. Aqui, vamos ver o que nos vem. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E eu abri aqui numa parte que nós já lemos, então eu vou ler a anterior, que está dentro do assunto. Vamos nos situar. Dentro do assunto, o orgulho e a humildade está nas instruções dos espíritos e é uma comunicação de Adolfo, bispo de Argel, em Marmande, de 1862. Portanto, é o item 12 do capítulo 7. Mas nós vamos ler aqui o último parágrafo, que foi o que veio aos nossos olhos quando nós abrimos o Evangelho. O último parágrafo, portanto, a última frase aqui, ó. O último parágrafo antes do 13 que nós já lemos. E vai dizer assim: pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Retoma novamente a coragem, apesar de tudo. Em sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio a seus males, uma ajuda inesperada à sua aflição. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas daqueles que já desencarnaram e que vêm chamá-los ao cumprimento dos verdadeiros deveres. Estas almas que já desencarnaram, elas dirão a vocês com a autoridade da experiência que possuem o quanto as vaidades e as grandezas de uma existência passageira são pequenas diante da eternidade.
Essas almas dirão também que, no mundo espiritual, será o maior aquele que foi o mais humilde entre os pequenos da terra. Que aquele que mais amou a seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, que abusaram da sua autoridade, serão obrigados a obedecer os seus servidores. Que a caridade e a humildade, essas duas irmãs, caridade e humildade, duas irmãs que andam sempre juntas, são as virtudes mais eficientes para se conseguir o perdão diante do Senhor. Que bonito, não é? Aqui termina então a nossa leitura, porque é o último parágrafo. Então, esse espírito amigo, Adolfo, que foi um bispo, vejamos bem, ele vem dizer que pobre de nós, que nós nos perdemos, que nós nos corrompemos. Isso até ali aquele momento, 1862, e infelizmente não tivemos grandes progressos morais, né? De 1862 para cá, tivemos progressos, porque a lei de progresso é uma lei de Deus, portanto, independe da nossa vontade. Mas nós ainda nos corrompemos com o orgulho, que é o que diz aqui. O egoísmo, na verdade, ele traz aqui o egoísmo. O egoísmo corrompeu todos os caminhos. E ele diz, retomem novamente a coragem, né? A coragem de nos tornarmos melhores, porque sabemos que não é fácil. Nós temos muitas vaidades, então o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos impede sim de avançar, nós sabemos. Mas ele diz, tenham coragem, porque diz que Deus, com sua infinita misericórdia, que nós não cansamos de repetir, diz no Livro dos Espíritos, que Deus é misericordiosamente justo e bom. Então é misericórdia, justiça e amor. Então, ele envia um poderoso remédio, né? Adolfo está nos dizendo, Deus mandou um remédio. Que são que? A ajuda. O remédio é a ajuda. De quem? Dos irmãos que já desencarnaram e que têm experiência para falar. Por quê? Porque já passaram. Eu não vou dizer que, curiosamente, porque nós sabemos que não existe, na nossa prece inicial, o que nós falamos? Que hoje nós queiramos escutar aquela inspiração dos nossos espíritos amigos e protetores, naquela dúvida que nós temos. E aqui veio confirmar que esses irmãos são o remédio enviado por Deus, porque Deus é bom, misericordioso, nos manda. Esses irmãos que já viveram mais, estão no plano espiritual e querem nos auxiliar. Os espíritos protetores, em geral, são familiares ou amigos que estão numa boa situação moral, estão bem no plano espiritual e recebem a permissão, sim, para virem de encontro a nós, nos inspirarem boas ideias, bons pensamentos, nos mostrar o bom caminho, não é mesmo? E também espíritos de luz, o nosso anjo da guarda, que cada um tem o seu, que é incansável amigo, nos guarda desde antes de nascermos até a nossa desencarnação. Então nós temos esse remédio, como diz esse espírito, que são esses amigos. Nós precisamos nos conectar, porque é da nossa natureza. Além do corpo físico, temos a nossa alma, é da nossa natureza essa comunicação com o plano espiritual. E se não nos abrirmos a comunicação com os bons amigos, automaticamente a estação da rádio fica vazia e escutaremos quem? Quem você quer conectar na tua rádio? Não é mesmo? A escolha é sua, a escolha é minha.
Por isso que nós fazemos o evangelho todas as manhãs, nós fazemos a prece todas as manhãs. Nós podíamos estar escutando o noticiário, que não deixa de ser importante, mas precisamos cuidar, limpar o nosso ambiente mental, nos conectarmos com a espiritualidade amiga, que está sempre à disposição para nos auxiliar. Quem quiser fazer a leitura de todo o item, sempre é muito importante. Mas que lindo ensinamento! Nós precisamos... nós já sabemos? Talvez já saibamos de tudo isso, mas precisamos ler, reler, internalizar todos os dias. Orai e vigiai, nos ensinou o nosso mestre amigo Jesus, irmão, modelo, guia, amor do nosso coração. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos vem aqui. Vamos lá. Olha só. Está em Lei de Adoração, terceira parte do capítulo 2, e é um item bem específico que diz assim: vida contemplativa. Questão 657. E diz assim: os homens que se entregam a uma vida contemplativa e passam o tempo apenas pensando em Deus, possuem algum mérito perante Ele, uma vez que não fizeram mal a ninguém? Essa foi a pergunta de Kardec. Olha a grandeza do Kardec, o nível de pergunta, de reflexão que ele chegava. Ele perguntou isso: se um homem que passa a vida contemplando, num estado meditativo, pensando em Deus, ele não vai fazer mal para ninguém. Para Deus, isso é um grande mérito? Vamos ver. Antes de eu responder, pensa o que tu acha aí, eu já tenho minha opinião. Mas vamos ver o que os espíritos nos responderam. O seguinte: não possuem mérito algum, porque se não fizeram o mal, também não fizeram o bem, e tornaram-se inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, sim, claro que sim, mas não quer que se pense apenas nele, porque ele deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que consome o seu tempo na meditação e na contemplação, nada realiza de meritório aos olhos do Criador. Sua vida é toda pessoal, porque ele só está pensando nele, não é mesmo? Sua vida é toda pessoal, inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que deixou de fazer. E aí indica que a gente retorne à pergunta 640. Então, quem quiser fazer em casa essa leitura, fica à vontade. Acredito que nem precise comentar, porque mais claro, impossível. Então, assim, a lei está dentro da lei da adoração. Muito importante essa pergunta e essa resposta, porque muitas vezes nós acreditamos que adorar é só o que rege a nossa relação com Deus. Se eu fui no centro espírita, se eu fui na igreja, se eu fui no culto, se eu fui no templo, fiquei lá 1 hora, tá tudo bem, já adorei, já rezei, já cantei, já tomei água fluidificada, cumpri minha tarefa, vou para casa fazer tudo que eu tenho vontade. Isso também é uma forma de só adorar de uma forma vazia. E levar uma vida contemplativa, isolada, pode pensar, mas a pessoa está se privando do mundo, que bonito. Não é assim, não é assim. Nós recebemos de presente este corpo, esta reencarnação para nos desenvolvermos, para nos tornarmos úteis a nós, através do autoconhecimento, autodesenvolvimento e ao entorno. E Deus não nos pede grandes feitos. Se nós conseguirmos cuidar da nossa casa e da nossa vida, dos nossos filhos, das nossas famílias,
já terá sido grandioso. Vamos encerrar agradecendo a tanto ensinamento, a tanta boa companhia neste momento de Evangelho. Gratidão, Pai. Gratidão, Mestre amigo, Espíritos amigos, nosso anjo da guarda. Que vocês permaneçam conosco no nosso dia, na nossa jornada, nos nossos trabalhos, nos nossos lares. Permaneçam conosco, hoje e para todo sempre, que assim seja. Tchau, tchau.